Olá pessoal, aqui é o Alene Sky. Bem desculpa por não estar enviando vídeo. E porque eu tava com preguiça em meu YouTube. Não tava indo pra posta nada. Mas no vídeo de hoje vamos ver algumas informações do episódio 79, parte 2 ou completo, e são algumas antigas e outras da série ou episódios, futuros e alguns spoilers que são 3, então vamos ao vídeo. A primeira informação é que teremos um livro, próximo mês, que é dia 5 de agosto. Pelo que está sendo falado, e o protagonista se chama Zero, e pessoal nesse tempo pro Boom. Ele estava viajando pelo que foi falado para outro país, por conta do minifilme, e em relação a essa empresa que agora é um cara chamado Sir Grey, ele colocou imagens que é afirmativas que ele é dono de Skibidi Toilet e o ano é 2020. E o juiz pode tirar os direitos de Skibidi Toilet do Boom de outros canais de multiversos ou fanmades, e da Envision Narratives e dá pra esse cara os direitos, já que eles nem devem ter visto o episódio. E essa empresa ou esse cara já deu, acho que Striker na temporada 20. E 5 e deu mó problema pra ser recuperada e eles afirmaram que Skibidi Toilet deles e uma coisa se fosse mesmo deles, Skibidi Toilet. Eles já teriam dado Striker em outras temporadas ou episódios, e como a Date Bio falou, esses caras só falam isso porque a série tem essa fama, e isso é igual aos haters de Skibidi Toilet. E também uma coisa, quando a Envision tirou aquela espécie de site dessa empresa, tinha personagens de Skibidi Toilet, Multiverse da Dom Studio, que estranho porque o Multiverse foi criado a partir do episódio 59 da série original. E deixando isso de lado, o Boom falou que alguém que as pessoas meio que gostam vai retornar, e veio uma teoria que o Titan Cameramania retorna porque a base dele ele pode faz igual fez no 50, que acho impossível porque ele tá desaparecido e não ia conseguir dar um tempo pra galera. Porque o Vigia tem o seu blaster, mas o câmera tem a garra do Detainer e o Vigia tem a espada que é super poderosa, e não acho que o Titan Speakerman vai aparecer porque ele vai te que ajuda a armada Sparker contra os astros que chegaram. K, Destructor e Obliterator, incluindo o Carrier, que é forte. Então o Speaker não vai ajudar a base câmera, e quem poderá o D-Toilet. Vocês vão falar que ele estava numa cidade lutando contra o Juggernaut. E os dois estavam longe, mas o D-Toilet tem velocidade astro no seu jetpack em tal, ele pode ir pra base e salva os cameramans. O Boom falou que alguém vai morrer, acho que alguém impotente. E veio uma leve teoria que é a Camera Woman. Já que ela não tem lente, mas nada diz o fato dela ter recebido uma lente na base, e não acho que ela vai morrer porque tem muito destaque pra ela receber igual seu namorado, falecido o Plungerman. E quem pode morrer pode ser qualquer personagem, mas não acho que vai ser algum membro do G-Squad ou a Astro Duquesa. Porque ela tem muito que ser mostrado. E o Vigia não, porque ele agora é um inimigo maior, e quem tá infectado é o Titan TV-Man, que não vai ser desinfectado tão cedo. Nessa mensagem e o seguinte, e algo que foi o Boom que falou pelo que eu acho e a animação está quase pronta, mas isso é só a animação. Para comparação, eu gostei 4 dias só nos efeitos de uma cena de lutar intensa com cerca de 40 segundos, e eu ainda nem terminei. E o Ibio fala algo mais, porque a luta é intensa? E o Boom respondeu com sim, a parte 2 no geral e bastante intensa. Nesse aqui só vou mostrar as coisas que estão sendo faladas, que é as perguntas de um fã. E a primeira é o Skibidi Foguete voador no 59 e um astro, que é o Skibidi que o Titan Speakerman deu descarga, e o Boom respondeu com não. O fã pode te perguntado por que o Skibidi podia. Tá voando sem jetpack, e os primeiros astros, o Giant Flying Toilet, voava sem jetpack ou aquele círculo rotário. E a segunda pergunta é, o Lucky Cameraman e o POV do episódio 47, e o Boom respondeu com sim. E isso era nem pra ser perguntado, pelo que acho, já que as mangas dos 2 são as mesmas, e a última com quem o UFO Toilet ou Astro Overseer, o seu nome original, estava conversando no tablet na cena extra da temporada 23, e o Boom respondeu que era o Duque. Isso é uma mensagem que a Duquesa vai se desenvolver no episódio 79 completos e 80 acho que também completos. Esse é uma pergunta do Ibio que era, visto desse ponto de vista, e algo lindo. Em outras palavras, você levou o episódio, pode-se dizer, ao espiritual. E com a cena de 40 segundos, você conseguiu terminar aquela que estava demorando. Mas, e o Boom respondeu, ainda falta algumas partículas e iluminação. Mas há algumas cenas importantes por vir. E nessa aqui o Ibio falou quantos minutos dura essa parte 2 e o Boom respondeu, mais ou menos 6 minutos ou 5. Nessa o Ibio falou,
Pelo que o texto diz, acho que sim, mas quero saber se devo fazer esse vídeo, porque não quero que você se sinta desconfortável. Também vi o boato de que o episódio carrega 60%, mas acho que é um boato. E o Boom respondeu com a animação está quase pronta, mas é só animação. Para efeito de comparação, passei 4 dias só fazendo efeitos em uma cena de lutar. Apertada que dura uns 40 segundos e ainda nem terminei. Nessa imagem é a mesma da cena de 40 segundos. E o Ibil falou, outra coisa, aquela cena de 40 segundos e tão difícil porque a batalha é intensa? E o Boom respondeu sim, a parte 2 e bastante intensa como todo. Nessa, o Ibil falou. E neste ponto, hipoteticamente, você acha que poderíamos ter o episódio talvez no meio desse mês? Sem promete nada. E o Boom respondeu no meio de julho? Já é dia 23 fazendo 3 dias e ele fala que provavelmente será lançado em agosto. Essa aqui é o Ibil falando, isso aqui está lindo. Mano, a iluminação é a aura da duquesa. E o Boom falou. Sua personagem terá algum desenvolvimento ao longo do episódio 79, completo e 80 e o Ibil respondeu. Vamos guardar isso para a transmissão de amanhã. Valeu, Boom, e essa imagem é o novo spoiler. O Boom respondeu o Ibil com NA. Verdade, estou surpreso com as pessoas na comunidade, a veem de forma tão diferente. Embora em parte é sutil, mas as dicas vêm desde o início. E essa o Boom falou, além disso. Vigia da Perdição terá um design novo. E o Ibil respondeu. Isso é épico e mais épico, o design será melhor? E em resposta o Ibil falou. Isso é épico e mais épico. O design será melhor? E o Boom respondeu. Acho que sim. Posso mostrar, mas ainda é segredo para o público. Então não mostre a ninguém. Essa o Ibil falou, o personagem importante que retornará. De que facção ele é? O Boom respondeu com qual? E o Ibil logo falou. Que importância das cenas extras no episódio? Completo e veremos algo no final. Da temporada que revela coisas importantes? E o Boom respondeu com sim, com certeza. Muitas coisas muito importantes que se acumularam serão lançadas no próximo episódio. Não vou falar o que o Ibil falou, já que ele pediu um spoiler. Troll, e eles não têm importância e só são meme. Essa o Ibil falou, você está pronto para a pergunta? O que aconteceu com os Speakermans no final do episódio 78? Teremos mais semis-combatentes ou executor de cada lado? O Boom falou. O episódio 79 leva ao episódio 80. O episódio 80 tem alguns detalhes e revelações importantes. E o Ibil pergunta de quando a gente verá aquela agente secreta de novo e a agente que ajudou. Um cameraman no final da temporada 25 e o Boom manda o gift em breve. Essa o Ibil falou. Em qual episódio veremos o G-Toilet de novo? O personagem que retornará é grande? O retorno do Titan Speakerman e Titan Cameraman está longo. E o Boom respondeu o Ibil de quando veremos o G-Toilet com um gift em breve. Essa o Ibil falou. Sabemos que o episódio será em agosto. Sem promete nada às pessoas especulando, analisando. Quando você acha que vai sair? A data precisa ser exata? E o Ibil pergunta de quando vamos ver o tamanho oficial dos personagens. E pergunta. Em anos terrestres, quanto tempo se passou desde o início da invasão Skibidi? Desde que começou até o episódio atual, quero dizer. E o Boom respondeu. Algum tempo se passou? E o Ibil pergunta anos? Você já pensou em incluir países latino-americanos na série? E o Boom respondeu com um emoji de joia. E o Ibil pergunta, você tem algum país em mente? O Boom respondeu com o emoji e o Ibil pergunta se o Astro Duque aparecerá antes do episódio 907. Agora os spoilers que são 3. Esse spoiler mostra a base câmera de frente. Destruída e pode ser o final. Quando os cameramans saíram sendo teleportado, e na frente tem 2 luzes. Que veio uma teoria que podia ser o DJ Toilet que acho improvável. Nesse e a mesma parte, mas no fundo e uma mão e no lado pelo que parece uma perna. E pode ser a duquesa ou vigia da perdição. Que não faz sentido porque ele ia ter que proteger a duquesa. Que pode muito bem estar na imagem. Nesse vemos aquela mesma parte que tinha Skibidis, Cameramans, alguns TVmans e Speakermans. E aqui não tem nenhum personagem porque eles podem te vazado da base. E no spoiler anterior, tinha o número 67, que é um episódio que era a lutar do Titan Speakerman. E Titan Cameraman contra o robô do cientista e a volta do G-Toilet. 4.0 e tem 2 coisas. Ou os cameramans vão para essa base, já que pode ser real, ou o G-Toilet vai aparece nesse episódio. E voltando ao spoiler, tem a estátua de um dos elites da Aliança, que foi importante no arco do Bunker. O Plunger, que sua estátua tá de frente e atrás, a destruição da base. Essa é só a duquesa com seu óculos.
olhando para algum lugar e sorrindo. E atrás dela uma Strider. Câmera, e não acho que é a mesma do episódio 72, 76 ou 77, e pode ter outras Striders. Câmera como os episódios passados e tem Striders dos Skibids, Speakermans e Astros menos os Tevemans, então essa pode ser outra Strider que pode ser controlada sozinha ou com algum cameraman ou cientista. Então, pessoal, esse foi o vídeo e quando sair o episódio 79 completo vou fazer a análise. E também do 78, então, e isso, tchau, até a próxima.